Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido irmão Cássio Vantuil. Mais uma vez, obrigado, Cássio, por aceitar o nosso convite. O Cássio falará sobre suicídio. Nós estamos no mês de setembro. Muitos devem saber, né, que é o mês de valorização à vida, né, e prevenção ao suicídio. Então, o tema que o Cássio nos trará hoje será sobre o suicídio. Vamos fazer a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus e a Jesus muita sabedoria para podermos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará e agradecendo desde já a oportunidade de entrarmos em contato com a palavra de Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Cássio. Boa noite a todos, amigos do Centro Espírita Ser Luz, esse centro que a gente tem um carinho tão especial, né? Tantos trabalhos. Hoje, assim, um tema muito importante, está fechando o mês de setembro, esse mês que foi escolhido mundialmente. O dia 10 de setembro foi escolhido mundialmente como dia de prevenção ao suicídio. E esse mês é conhecido como o mês de prevenção ao suicídio. E aí, esse tema é um dos temas mais complicados da nossa doutrina espírita, mais difíceis de falar, não tecnicamente, a gente pode dizer assim, mas emocionalmente, porque é um tema que afeta muitas pessoas. Assim, ela toca profundamente, todo mundo já viu, já ouviu, tem algum parente, tem algum conhecido do trabalho, da rua, que já cometeu o suicídio. Mas, dentro da doutrina espírita, a gente tem muito esclarecimento sobre esse tema. A gente entende que, assim, suicídio é um termo que vem do latim, né? E quer dizer matar-se, tirar a própria vida. Retirar a vida é um ato de profunda dor, e que muitas pessoas não compreendem isso. Quando alguém pensa, né, começa com essa ideação suicida, ela tem uma dor muito profunda dentro dela e que ela quer calar, ela quer silenciar essa dor. Então, o suicídio não tem a ver só com morte, tem a ver com vida. A pessoa quer viver, mas com aquela dor ela não consegue. E na ilusão do sofrimento dela, ela entende que só retirando a própria vida essa dor vai sanar-se. A gente sabe, com a doutrina espírita, que a vida continua. Você retira a vida do corpo físico, mas o espírito ele é imortal. Ele continua. E a grande surpresa desses espíritos, quando chegam no mundo espiritual, é saber que eles continuam vivos. E aí, além de não morrerem, né, no sentido de acabarem, sumirem, irem por nada, eles ainda ficam com o sentimento da dor que eles provocaram, estão provocando naqueles que ficam. Nesses estudos, nós na FEDEF, nós não somos, assim, nós temos uma campanha chamada Escolha Viver, que tem a ver com suicídio, pena de morte, aborto, eutanásia, questões ligadas à vida. E o Escolha Viver, nesse mês de setembro, focado em cima do suicídio, nesses estudos que nós criamos uma equipe para estudar sobre o assunto, nós percebemos que um suicídio afeta, em média, 135 pessoas. Um suicídio afeta pelo menos 135 pessoas. Aí você pode até pensar, se for um artista, alguém conhecido, afeta muito mais. Toca profundamente. Tem pessoas que cometem suicídio por causa do suicídio daquela pessoa. Tem pessoas que entram no estado
profundo de dor, né? Só de você saber, fulano de tal cometeu suicídio, isso já sensibiliza a gente, tem gente que fica mal. Então, essa repercussão repercute no espírito que fez esse triste ato. Jesus, eu gosto sempre de falar de Jesus quando falo sobre esse tema, teve na sua passagem uma ação de suicídio que aconteceu entre aqueles que ele amava, que é o famoso caso de Judas, que após perceber que tudo aquilo que ele planejava não aconteceu, se arrepende, e o ato de arrependimento leva, infelizmente, a tirar a própria vida. E dizem os espíritos superiores, através do espírito Humberto de Campos, que Jesus, naquele mesmo momento, na cruz ainda, ele pede o anjo de misericórdia que fosse resgatar Judas, que acabara de cometer o suicídio. Então, assim, um pensamento que já teve em religiões do passado, e até algumas ainda atrás, infelizmente, é que os suicidas não merecem prece, não merecem orações. Tem assim histórias famosas de pessoas que cometeram suicídio em famílias que não são citadas, são até retiradas dos álbuns de família, das citações, dos papos de família, porque aquela ação é tão, na cabeça dessas pessoas, tão vexatória, né, que preferem não falar sobre o tema e fica algo escondido. E aí a gente descobre também que falar de uma forma responsável sobre o suicídio ajuda a acalmar as pessoas que assim pensam, que assim têm essas ideações. Só o fato da gente conversar sobre já ameniza. Assim, aquele que está com a ideação suicida, ele está como inchado com essa ideia. Quando ele fala sobre, de uma forma, como eu disse, responsável, ele vai esvaziando, ele vai acalmando, ele vai tirando um pouco desse peso. Não quer dizer que só o simples ato de falar vai impedir que ele cometa, mas vai fazer com que ele reflita na vida dele e, de repente, ele, naquele momento, não cometa o ato. Por isso a importância do CVV, né, que é um canal importante de auxílio, que está no Brasil inteiro, que ouve. Porque, assim, a grande pergunta que nós nos fazemos constantemente sobre o suicídio é como evitar que a pessoa tenha esse pensamento? Não dá para evitar. Porque a pessoa que quer, ela pensa num ato qualquer. Ah, eu poderia tirar uma vida, meu dor está tão profundo. Só que o simples ato, e é simples mesmo, a gente escutar o outro, se prontificar a ser um ombro amigo, mas escutar o outro não é recriminar. Não é o que a gente costumeiramente faz. As pessoas falam assim, queria tirar a própria vida, tal. Não, fala isso não, besteira. Isso não é isso. Isso não é escutar. Aí você está julgando. Porque a ação de quem está ouvindo é de não julgar. Aceitar aquelas ideias e deixar a pessoa, como eu disse, esvaziar. Esvaziar o pensamento, falar sobre o assunto. Em alguns casos, talvez nem necessite você falar nada. Só o simples ato de escutar já vai deixar a pessoa mais tranquila naquele espaço de tempo. E talvez você esteja salvando uma vida só com essa simples ação.
do não julgamento. Porque o que leva uma pessoa à depressão são motivos. A depressão, que eu digo, a, a depressão como um passo para chegar ao suicídio. Mas o que faz os motivos que levam ao suicídio, que passam também pela depressão, são diversos. É o motivo econômico, de relacionamento, questão de emprego, de não ter passado no concurso, de uma questão sexual, uma questão vexatória, alguma. São N fatores. N fatores. O fato da dor ser profunda nessas pessoas e delas acharem que esse sofrimento ele não vai acabar, porque o pensamento daquele que comete suicídio é que esse meu sofrimento não vai acabar. Só essa ação deles começarem a enxergar o sofrimento, enxergar um fim para esse sofrimento, já possibilita que essa pessoa seja ajudada. E aí a gente entra com outra parte importante. Toda pessoa que tem ideação suicida precisa de um acompanhamento profissional. Não dá. Assim, você está vendo, você vê, tem na família. Além de você escutar, procure um profissional da sua confiança, do seu alcance. E dentro do serviço público do nosso Distrito Federal, tem acompanhamentos maravilhosos. Tem o SAMU, que atende casos de tentativas de suicídio. Tem a rede de saúde pública, tem um apoio maravilhoso para aqueles que não podem pagar, que podem auxiliar a cada pessoa nesse momento tão complicado e tão difícil. Cabe a nós espíritas sermos essa base religiosa, porque um dos pontos que ajudam as pessoas a não cometerem suicídio é quando elas têm uma base religiosa. Seja qual religião for, desde que seja uma religião que fale de amor, de proteção, de amparo, isso ajuda profundamente a esses espíritos. Renata, quer falar aí, perguntar? A gente continuar esse bate-papo, né? Eu falei assim, 10 minutinhos. É impressionante, né? Assim, como ao longo da história realmente da humanidade, o suicídio tem sido um tabu, né? E isso dificulta muito esse acolhimento, essa ajuda, né? Que realmente tanto os familiares como a sociedade pode oferecer, né? Para aquela pessoa que está com ideações suicidas. Então, só o fato da gente não conseguir falar abertamente sobre o suicídio, né, dificulta muito o atendimento a essas pessoas, né, porque existe, né, existem pessoas em sofrimento, existem pessoas com pensamentos suicidas. Então, a gente precisa auxiliar essas pessoas, né, e não é vergonhoso, né, as pessoas passam por problemas e muitas vezes ficam desesperançosos, né? Então, a gente precisa também quebrar um pouco, né, esse grande tabu da vergonha, né, do vexame, e a religião, ela auxilia muito, né, principalmente o espiritismo, que nos traz um pouco do que acontece, né, com o espírito, né, depois que realmente comete esse ato. Eu li um livro, Amor e Ódio, que fala sobre Memórias de um Suicida, na verdade, né? Um livro assim que eu tenho como um mimo. Eu amo o livro Memórias de um Suicida. No Amor e Ódio, que eu li recentemente, tem alguns relatos, né? Um personagem, né? Que foi uma história real.
ele cometeu suicídio e ele relata em algumas situações o que ele passa após o suicídio. E eu lembro de comentar com a minha mãe, enquanto eu estava lendo, eu falava, meu Deus, se as pessoas que tivessem a ideação suicida lessem só esse parágrafo, eu acho que elas desistiam, de tamanha intensidade das coisas que acontecem, né, no plano espiritual. Então, é muito interessante a gente também entrar em contato com essas questões, né? Existe até uma ideia muito comum, né? E que o livro, como você disse, Memória de Suicídio, ele trouxe a gente, que é a questão do Vale dos Suicídios. E é bom a gente falar sobre isso, porque quem o leigo que olha isso fala assim, mas a doutrina espírita não fala de amor? Como a gente deixa no local reunir essas pessoas que cometeram o suicídio? E isso traz também muita dor para aqueles pais, mães, que têm os filhos que cometem, ou parentes, né, irmãos, seja o que for. O Vale dos Suicidas, ele é um local que é criado pelo pensamento daqueles que assim o cometem. É uma reunião dessas pessoas que têm uma afinidade de pensamentos e que, após a morte, ali eles se localizam. Mas não foi criado por Deus. Um local é um local como qualquer outro que existe na Terra e no mundo espiritual. Só que lá essas pessoas se localizam. Tanto é que tem espíritos que cometem suicídio que não vão para o Vale dos Suicídios, devido ao seu pensamento, porque assim, muitas coisas aliviam um ato suicida. Várias ações anteriores. Então, é diferente o suicídio planejado de um feito no momento de extremo Desespero, né? de extremo desespero. É diferente o suicídio que ele é assim complementado, tem o apoio de outras pessoas incentivaram, daquele que já se planeja há muito tempo, vem tentando há muito tempo. Então, assim, cada ato é um ato. As pessoas ali se reúnem e essas pessoas que ali estão são constantemente vigiadas, protegidas, e aí no livro Memória do Suicida, que você bem citou, e aí é um consolo para nós todos, a gente percebe que quem cuida desse vale é Maria, mãe de Jesus. Uma mãe, a maior mãe que já passou pela Terra, ali cuida. E é um local que ela escolheu de cuidar, porque após a tarefa dela aqui na Terra, que foi, né, ser a mãe do Cristo, o Cristo oferece para ela qualquer trabalho. Ela tinha direito a qualquer trabalho. Se fosse um de nós, e queria um trabalho, né? Mas, assim, eu quero mais perto de ti aí. E ele escolhe, assim, quem mais sofre? Quem é aquele que mais está sofrendo? Qual a maior dor que tem na Terra, meu filho? E Jesus fala, o suicídio. Então é desse que eu quero cuidar. Daqueles que estão desamparados, né? Então, a mãe maior, nossa, ela lá cuida, lá ampara. Existem equipes que vão lá e constantemente estão retirando esses espíritos dessa zona de dor. Eles só dali não saem se não quiserem, ou por não estarem prontos por também N motivos, mas estão constantemente sendo observados, amparados, cuidados. Então, como eu disse, orar pelo suicídio, como muitas religiões não eram rechaçados quem fazia uma prece pelo suicida, nós da doutrina espírita sabemos que a prece alivia muitas almas, alivia, ajuda, dá um pouco de paz, de refrigério. Tem a famosa história
do livro Semeador de Estrelas, do Divaldo, quer dizer, é da Sueli Caldas Schubert, onde ela fala sobre a vida do Divaldo. E tem a passagem do Suicida do Trem. O Suicida do Trem era um indivíduo que Divaldo leu nos jornais que havia se tirado sobre os trilhos do trem. E Divaldo anotou aquele nome e começou a orar toda noite. Ele tinha um nome, porque saiu o nome no jornal, ele orava pela pessoa toda noite. E no dia que Divaldo estava com muita dor, e falou assim, hoje eu não vou orar, porque agora quem está precisando de prece sou eu. O suicida do trem aparece e diz para Djalma, não faça isso. Isso depois de muitos anos. Nós precisamos da sua prece. E aí ele conta toda a história dele e conta que aquela prece do Divaldo era a única coisa, depois de muito tempo, que aliviava as suas dores profundas. Porque ele vivia, após a morte, ele revivia toda noite as cenas do trem passando sobre o corpo dele. E aí, assim, é um choque. Porque a gente pergunta, mas isso acontece? Sim. Dependendo de, como eu disse, de caso a caso, eles ficam revivendo. E isso afeta também na volta do espírito ao corpo físico na próxima reencarnação, podendo afetar na parte do cérebro, ou qualquer parte corporal, coração, estômago. Várias partes são afetadas na próxima encarnação por causa do ato suicida. Nós temos Ivone do Amaral Pereira, que foi uma suicida recorrente em outras vidas, e que nessa vida, na última que nós conhecemos, né, que foi mais a próxima a nós agora, no último século, onde ela veio com a missão de ser médium. Ela escolheu ser médium para resgatar os vários suicídios que ela havia cometido. E ela veio, e ela é a médium do livro Memória Suicida, e, além disso, ela tem uma ligação profunda com todos os outros suicidas que aconteciam, que vinham até ela, os espíritos. Então, assim, há esperança sempre. Só da gente saber que a pessoa vai voltar, já alivia. E saber também que aquele filho, aquele irmão, pode ter sido suicida em outras vidas. E, às vezes, ele vem com essa ideação ainda forte. Tem o caso que chega até o Chico, era uma criança, olha só que dor. A mãe tinha uma criança, que a criança era cega, era muda, era surda, era a criança que não tinha os braços, só tinha as pernas. E da última ida ao médico, os médicos falaram que provavelmente teriam que retirar as pernas dessa criança. E a mãe foi desesperada para o Chico perguntar, Chico, olha, aí relata, né, o filho, todos os problemas, fala assim, agora os médicos querem retirar a perna do meu filho. O que eu faço? Será que eu devo aceitar isso? Depois de tanta dor que ele já tem? Aí o Chico fala para essa mãe, minha irmã, Emmanuel está falando para mim que realmente as pernas delas elas têm que ser retiradas. Porque ela já estava entrando, acho que em 3 anos, né? E ela, o espírito que estava encarnado nesse corpo, já estava pensando em um local que ela podia subir para se jogar e para se matar. Olha só, apesar de todas essas dores, ela ainda tinha um pensamento suicida e estava já pensando em cometer o suicídio. Tipo assim,
é mais importante que sejam retiradas as pernas dela, que ela dure pouco tempo, porque provavelmente uma criança que vai durar pouco tempo de vida na Terra, mas é importante que seja retirado porque só esse pequeno tempo que ela tenha vai ajudar no processo de recuperação do perispírito e também da mente desse espírito. Então, olha só como é profundo. Assim, pessoas que vivem ao nosso lado, muitas já cometeram suicídio em vários momentos. Por isso a gente vê assim um quadro de depressão muito grande na humanidade. Um quadro de ansiedade muito grande, que é relativa a várias existências, não só essa. Se você conseguir vencer esse momento, gente, já é um passo muito grande, porque pode ser, talvez, de muito tempo, uma encarnação que você conseguiu ir até o final, que você conseguiu terminar, que pode ser que muitas outras você não conseguiu terminar, você abandonou. Pergunta, Shei. É interessante esse caso, né, que você trouxe, Cassius, justamente para a gente perceber assim que a espiritualidade também não deixa de agir, né, em prol daquele espírito, ou seja, né, a oportunidade dessa criança de não cometer outro suicídio seria retirando né, sendo retiradas as pernas, ou seja, a importância da espiritualidade nos auxiliando, né, e que a gente realmente tem que manter a fé e tem que manter, inclusive, a oração para pessoas em sofrimento, né? Para que elas tenham esse auxílio, para que a espiritualidade consiga ajudar essas pessoas em sofrimento, né? Sobre a questão, né, da religião, né, do espiritismo, para com essa questão do suicídio, qual a sua opinião em relação à nossa linha de ação em relação a essas pessoas? O que a Para gente além pode só de fazer nós trabalhadores, nós que como nós espíritas, né? Como espíritas, não necessariamente como trabalhadores de um centro, né? Mas como espíritas, né? Como pessoas crentes na reencarnação, nas consequências, né? Do suicídio para esse espírito. O que você tem para trazer para a gente, assim, de reflexão? a gente tem que ter em mente que, por ser espírita, nós não estamos livres de termos ideações suicidas. Porque ele não tem a ver, suicídio não tem a ver com conhecimento intelectual. Tem a ver com o lado emocional. Então, qualquer um está sujeito, de qualquer religião. O fato de ter uma religião ajuda você não cometer, mas você não está livre. Então, você tem que ter... primeiro, assim, eu não estou imunizado. A vacina que eu estou tomando do espiritismo não impede que eu possa cometer. Me dá o maior grau de responsabilidade, as minhas ações são maiores, e o que eu tenho que fazer é olhar mais para dentro de mim. Porque, assim, nesses últimos tempos, a questão da reforma íntima vem se tornando o assunto principal dos espíritos superiores em relação a cada um de nós. Não é à toa que os livros de Joana permearam a nossa doutrina espírita. E ela falando de reforma íntima, de olhar para si, autoconhecimento, amor, busca de ideais maiores. Olhar para fora é bom, mas você precisa olhar para dentro primeiro. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, eu começo a olhar que eu sou um ser que tem defeitos, tem qualidades,
tenho potencialidades, que as dores fazem parte da minha vida, porque a doutrina espírita não vem tirar a dor, ela vem tirar o desespero, porque a dor faz parte da vida. A gente, como espírita, entende, gente, não dá para viver e achar que não vai ter dor aqui. Se você acha que vai reencarnar e não vai ter dor, está completamente enganado. A doutrina espírita vai assim, ninguém aqui vai sofrer mais, seja espírito. Não, vai ter dor. E às vezes acontece, depois de ser espírito, de virem dores maiores. Porque os espíritos entendem que eu já tenho um cabedal maior e que eu vou suportar melhor a minha cruz. Então, eles podem aumentar um pouco a dose do remédio, que a dor é um remédio. Então, eles podem aumentar. Não, vamos botar um pouquinho mais de dor, porque ele já aguenta mais. Porque se ele aguenta mais, ele começa a sanar dores, sanar débitos profundos do passado. Então, vamos aumentar um pouquinho mais, que agora ele aguenta, e assim vai. Então, ser espírita ajuda a nós, e a partir da ajuda que eu faço a mim mesmo, eu estou apto a começar a auxiliar as pessoas à minha volta. Porque só o fato de eu relatar as minhas dores, e aí eu tenho passagem de espíritas maravilhosos. O próprio Rossandro Klinger, que é um grande palestrante espírita, ele diz para a gente que ele chegou a estar no seu apartamento, pensando na forma de se jogar desse apartamento. E aí os espíritos falam para ele, meu irmão, você nos deu muito trabalho, porque a gente fez de tudo para evitar que você se jogasse. E no livro Memória de Suicida fala isso, uma das passagens mais importantes, fala assim, se cada um soubesse que se tivesse aguentado mais um pouco, a solução, o socorro teria chegado. Mais um pouquinho, chegaria. E, às vezes, essas soluções chegam de uma forma inusitada. O próprio Divaldo chegou no momento, né, quem já leu sobre, quem viu o filme, ele quase se matou no momento do início da sua mediunidade. E foi socorrido por uma mensagem de consolo. E, às vezes, acontece um ato. Teve uma história que eu contei, acho que eu contei em algum outro momento também, falando sobre o suicídio, da senhora que ela ia se matar. No momento que ela foi se jogar do prédio, o celular tocou. Sabe aquele despertador do celular? Tocou. Quando tocou o despertador, ela ficou incomodada com o som do despertador, falando, mas que som irritante de despertador. Aí ela voltou. E aí ela começou a tentar desligar o celular e não conseguia. Falou, gente, mas o som do despertador não podia ser tão chato assim. E aí ela começou a pensar de uma forma, pensando uma forma de botar um som de despertador melhor, que se fosse mais encantador, uma música. Isso no começo dos celulares. E a partir dali ela criou, né, lá, esqueceu a ideia do suicídio e criou vários toques de celular para despertar as pessoas com base naquilo. Então, olha como os espíritos vão se instrumentalizando de momentos, de ações. É o cachorro que late no momento que a pessoa pensa em cometer o suicídio, porque um dos fatores que fazem as pessoas evitar o suicídio é qualquer afeto que você tenha, seja filho, seja um pet, qualquer coisa, faz você pensar duas vezes em cometer o suicídio. O fato de você ser responsável por um outro ser, cuidar de um outro ser, ajudar pessoas, faz com que você esqueça um pouco o seu problema e pense no problema do outro. E quando assim acontece, você amplia o seu coração, amplia o seu amor em busca de soluções em favor da vida, né? Você começa a escolher viver, né?
que é o nosso objetivo, escolher a vida. Exatamente. Né? Que possamos escolher sempre a vida, né? Mesmo diante das dores, das dificuldades, né? Que possamos fazer essa escolha diária e auxiliarmos também os nossos irmãos diante das dores deles, para que eles escolham também diariamente a vida. Não é isso? Muito obrigada, Cássius. Você poderia fazer a nossa oração final? Posso sim. Obrigada. Obrigado, amigos espirituais. Pedimos a Jesus, como foi dito a Maria, nossa mãe querida, que nesse momento console a todos aqueles que cometeram o triste ato, que ampare aqueles que estão pensando em cometer, ampare os familiares, os enlutados dessa dor tão profunda, que nesse momento estão nos ouvindo, nos vendo, sabendo e falando para eles que essa dor é muito grande, mas não estamos sós, que eles tenham força para continuar vivendo e que a vida de cada um aqui seja a bandeira para valorizar cada vez mais a vida de todos. Não morremos e continuamos a existir. Ser conosco, hoje e sempre, nos amparando, nos protegendo, pedindo que cada família seja amparada nesse momento de dor e de alegria também que estamos passando. Muita paz em cada lar aqui presente. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Cássius, pela sua contribuição. Que possamos escolher a vida sempre, né? Verdade, verdade. Verdade. E até a próxima, amigos. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.